Boa noite a todos. Se tiver as suas Bíblias, convido a abrir em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Se está aqui e não tem Bíblia, encorajo você a procurar o pastor Ciro depois e com certeza arrumaremos uma Bíblia para você, eventualmente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3 é o nosso tópico de hoje à noite. Diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar. Senhor Deus, perante a sua palavra, queremos fechar a nossa boca, porque a sua palavra é santa, é justa, é boa. Também queremos proclamar a sua palavra com toda fidelidade, com toda a riqueza que está nas suas escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a fazer ambos. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Pedro, neste segundo capítulo, começa a falar sobre uma terceira resposta para a salvação. Uma terceira resposta para a salvação. Aqueles que estiveram conosco várias vezes vão lembrar que Pedro está concluindo uma série de exortações. Essas exortações são uma resposta à salvação que ele descreve em capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. E depois ele começa a enfaticamente estabelecer que se você é verdadeiramente salvo, se você não é hipócrita ou enganado, terá três respostas a essa salvação, terá três evidências a essa salvação. A primeira, em versículos 13 a 21, é a resposta a Deus. Santidade, esperança, honra a Deus. Primeira resposta à salvação. Mas também, se Deus converteu a sua alma, terá uma resposta a outros. Amor, em versículos 22 e versículo 25. E a terceira queremos considerar hoje à noite, que é a resposta, a manifestação, a expressão de alguma coisa em nós mesmos. O que? Um desejo ardente pela palavra de Deus. Um desejo ardente pela palavra de Deus. Deveria ser uma força dominadora da vida cristã. E você confessa junto comigo que muitas vezes não temos esse desejo. Se temos, não classificamos como ardente. E o que fazer sobre isso? Algumas pessoas vão dia após dia, semana após semana, demonstrando nenhum deleite, nenhum amor para com e nenhuma vontade de estudar a palavra de Deus. Pedro enfatiza. Verifica que você é verdadeiramente salvo, porque a salvação genuína produz não pelo nosso poder, mas pelo mesmo poder salvador e gracioso de Deus. Essas três coisas: santidade,
honra, esperança em Deus, amor uns para com os outros e um desejo pela sua palavra. E essa exortação, então, se torna muito importante para nós, porque a salvação genuína é sempre marcado por um amor e um deleite na palavra de Deus. Em João 8,47, Jesus diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E aqui ouvir significa obedecer. Paulo expressa a mesma vontade, amor e desejo com a palavra de Deus, que é característica do homem verdadeiramente salvo, em Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Jó, santo paciente do Antigo Testamento, Jó 23, versículo 12, na Nova Versão Internacional diz: não me afastei dos mandamentos dos teus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Desde o primeiro salmo, abrindo o livro de Salmos, o salmista descreve um homem que recebeu a bênção de Deus. E qual é o resultado de receber bênção de Deus? Versículo 3: o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 19, como foi lido aqui hoje à noite já. Em versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Mais tarde ele diz em Salmo 48, achadas as tuas palavras, logo as comi. Wait. Salmo 40, versículo 8 não diz isso. Diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esses versículos e muitos outros mais. Tem Jeremias, a parte que eu comecei a ler. Jeremias 15, 16 diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Salvação genuína produz amor, deleite, desejo com a palavra de Deus. Não dá para não produzir isso. Isso aqui não é uma segunda bênção. Isso aqui não é um pico de experiência espiritual e santíssima. É a realidade de todo verdadeiro filho, filha de Deus, jovem ou maduro, recém-convertido ou convertido há muitos anos, todos eles têm esse perene desejo para com a palavra de Deus. Talvez o texto mais rico é Salmo 119. Gostaria de refrescar a sua memória do conteúdo deste grandioso e majestoso salmo. Começando em versículo 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 24, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Acrescenta versículo 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Versículo 47, terei prazer nos seus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.
E para terminar, em versículo 174, o salmista escreve: suspiro, Senhor, por tua salvação. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Hoje à noite, isso expressa o seu coração? Tem em você um desejo ardente para conhecer as Escrituras, para gastar tempo nas Escrituras? Você gosta das Escrituras mais do que dinheiro, ou até mesmo a comida, ou até mesmo o sono? Essa é a pergunta que Pedro nos apresenta atrás do texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Agora, Pedro, ele poderia ter começado a falar sobre o relacionamento que nós temos com a Bíblia de outra forma. Outros apóstolos, outros escritores, o próprio Jesus Cristo abordou o assunto da palavra de Deus de forma diferente. Paulo diz: aplica-te à leitura em 1 Timóteo e também maneja bem a palavra da verdade. Josué, no Antigo Testamento, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Em 1 Timóteo 4, versículo 11, ordena e ensina as Escrituras. Em Atos 17, tinha um grupo de cristãos notórios da Bereia. Por quê? Examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo dizia era de fato assim. Pedro poderia ter começado como um salmista começa em versículo 11 de Salmo 119, guarda no coração as minhas palavras, mas ele não começa por aí. E a pergunta é, por que ele não começa? É importante ler e examinar as Escrituras? É crucial mesmo meditar, ensinar e pregar as Escrituras? Faz diferença mesmo se examina as Escrituras? Sim. Mas tudo isso flui de um desejo pelas Escrituras. Um desejo precisa existir antes disso. Então, o nosso esboço hoje à noite é simples. 2 pontos. Primeiro, a exortação explicada. Segundo, a exortação aplicada. A exortação explicada e a exortação aplicada. Você vê em 1 Pedro 2, versículo 2, que todo o peso cai em cima deste verbo. Desejai. É um imperativo, é um mandamento. Ele está falando desejai. E logo em seguida, tem uma outra palavra acrescentada, epípothe, que significa que fortalece esse verbo, para que se torne um desejo ardente, um desejo intenso, um desejo que compete, um desejo que não pode ser insatisfeita. É um desejo ardente. Salmo 42, versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Dá-me Deus, senão eu morro. Como já foi lido em Salmo 119, 174, suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. O Velho Testamento fala que você deveria ter 2 desejos
fundamentais: por Deus e pela sua salvação. E o Novo Testamento usa esse mesmo verbo mais 9 vezes. 7 dessas vezes, o culpado é o apóstolo Paulo. Se você é salvo, você vai desejar um ministério efetivo em Romanos 1 e Filipenses 1 também. Se você é salvo, você vai desejar ardentemente o céu, em 2 Coríntios capítulo 5. Se você é verdadeiramente salvo, você desejará, almejará, amar uns aos outros profundamente. E, por final, se você é salvo, você vai desejar ardentemente se ajuntar em comunhão com outros salvos. Mesmo verbo, várias aplicações. E você fala, David, a minha personalidade é diferente. Eu não sou uma pessoa com desejos e vontades intensas. Para falar a verdade, eu fico um pouco inconfortável, desconfortável, não sei qual é o certo, com expressões de emoção bem intensa. Eu acho que para fazer o que você está alegando que a Bíblia fala, que é para nós fazer, eu teria que ser falso, fingido. Mas não. Olha em Tiago 4:5. Tiago 4:5 resolve isso para nós. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme, mesmo desejo ardente, que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Esse desejo não é autogerado. Esse desejo é o desejo do Espírito Santo. Por Deus, o Espírito Santo deseja por salvação dos homens e mulheres. O Espírito Santo deseja que homens fiéis tenham ministérios eficazes. O Espírito Santo deseja o céu profundamente. E ele ama profundamente porque o fruto do Espírito é o amor. E é o Espírito que nos mantém em união e comunhão com outras pessoas tão diferentes. Outros filhos e filhas de Deus. Então, se você é salvo, você tem no Espírito, e se você tem no Espírito, então vai produzir as vontades do Espírito. Vai produzir a vontade do Espírito. Mas o que é que nós devemos desejar? 1 Pedro 2:2, ele fala, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Genuíno, puro, não contaminado, no meio de um mundo que é contaminado, poluído e corrupto. Ela deseja isso, não deseja isso. Como uma criança almeja o leite diretamente da mãe para a criança. Também, Pedro diz, nós desejamos a palavra de Deus. Ele acrescenta, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas. Ele usa essa analogia bem simples, porque crianças recém-nascidos, eles desejam leite, e eles desejam de uma forma bem intensa e sério. Você não precisa se esforçar muito para ensinar uma criança a procurar a mãe para tomar leite. É a necessidade natural deles, que Deus colocou neles. Mas também, crianças recém-nascidos são um pouco antissociais. Eles não têm interesses da mãe em vista. Eles não se importam com as suas necessidades. Eles têm uma preocupação apenas, que é a minha necessidade.
seja resolvida. E eu não sei como eles treinam o pulmão dentro do ventre da mãe, mas quando eles saem da mãe, eles têm essa voz poderosa, tremenda e irritante. É inescapável, pode chorar uma criança lá longe. A mãe ouve, o pai ouve, os vizinhos ouvem aquele pequeno víbora de fralda. E a bebê é completamente egoísta. Me alimenta agora, senão eu vou fazer a vida miserável para você e seu marido, salsicha, e para todo mundo. Se eles pudessem, eles jogariam tijolo pela janela. Pedro então olha para essa criança e ele olha para o cristão e ele fala: deveria ser igual, sabendo que eles precisam de mantimento. Deve ser igual. E a pergunta para você é: você tem esse desejo para com a palavra de Deus? Deveria ser normal, naturalmente programado em você, se você é salvo. Deveria ter. Segundo Tessalonicenses 2, 10, Paulo falando sobre pessoas que não creem. Ele diz, eles não são cristãos. Eles têm sido enganados. Eles vão perecer. Por quê? Versículo 10. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Antes de manifestar a verdade, precisa amar a verdade. Se você é honesto hoje à noite, talvez você admite que o seu desejo é pouco comparado ao que deveria ser. Talvez você admite que não deseja a palavra de Deus como um recém-nascido deseja leite da mãe. Talvez em você não tenha um grande vazio quando você não tem tempo na palavra. Talvez é totalmente indiferente para você. Então, como é que saímos desta realidade e chegamos a desejar ardentemente a palavra de Deus? Onde estudo bíblico não é obrigação. Onde estudo bíblico não é dever, ou que o estudo bíblico não seja algo que fazemos com medo que Deus vai nos punir se não o fizermos. Pedro nos dá 5 dicas. Vamos então para o segundo ponto, a exortação aplicada. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A exortação aplicada. Primeiro princípio. Lembra da fonte da sua vida. Você nota em versículo 1, ele fala, despojando-vos, portanto. Aquele portanto está nos mostrando o caminho de volta para versículo 25. Ele fala, olha, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aquele, portanto, nos mostra de novo o versículo 23 do primeiro capítulo, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Maior milagre da sua vida é o novo nascimento. E o novo nascimento é operado em você através da palavra de Deus.
Então, é a palavra de Deus que é a fonte da sua vida inicial, a sua fonte de vida presente, e a palavra de Deus é a fonte, o esteio, o fundamento da sua vida com Cristo na eternidade. E Pedro simplesmente está falando, deseja a palavra de Deus. A palavra de Deus já te deu vida, já transformou você. Deseja isso. Deus canalizou toda a sua graça salvadora e deixou na sua palavra. Não existe outra fonte de graça. Não existe outra semente que produz vida eterna. Existe só uma. Deus não mudou o seu meio de trabalhar. Ele deixou tudo na sua palavra. Então me responde isso. Se você não quer a palavra, qual é o seu plano? Qual é o seu plano de crescimento, desenvolvimento, maturidade? Qual é o seu plano? A Bíblia em Filipenses 2:16 é chamado a palavra da vida. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Em João 15, as palavras do nosso Salvador. Versículo 3: Vós já estáis limpos. Como? Pela palavra que vos tenho falado. Escrevendo para maridos, Paulo, em Efésios 5, 25 e 26, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Como? Como é que Deus vai santificar o seu povo? Tendo-a purificada por meio de lavagem de água pela palavra. Não existe outro meio para achar vida, para achar crescimento, maturidade, santificação. Qualquer outro meio é falso. E no final da sua vida, quando está no leito da sua morte, você vai saber que você enganou todo mundo na sua vida. E na sua morte, você enganou a si mesmo. Porque não era pelos meios que Deus usa. A palavra de Deus é uma fonte de vida espiritual inexaustível, inextinguível. Dá vida nova, dá amor novo, é cheio de esperança e paz e graça e perdão, poder e satisfação. Tudo isso na palavra de Deus, e você vai colocar isso de lado e falar: não, eu preciso ir para seminário. Não é assim que funciona. Não é assim. Antes, você deveria desejar ardentemente o poder inerente das Escrituras de transformar a sua vida. Em Isaías 55, 10 e 11, se ainda não fez, recomendo que marque esse versículo com lápis ou caneta, ou marca texto, ou corta seu dedo e deixa aí nessa passagem de Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundam e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Nenhuma outra promessa Deus tem dado como essa. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus é tão poderosa na sua vida atualmente como era na sua conversão. Ridículo esquecer a fonte da sua vida. Podemos dar mais uma olhada em 1 Tessalonicenses, antes que vamos para o segundo. 1 Tessalonicenses 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que vós, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, agora escuta só, está operando eficazmente em vós, os que credes. Não tem desejo pelas Escrituras? Lembra da sua fonte de vida. Segundo princípio, elimina pecado. Em 1 Pedro, capítulo 2, ele fala no começo, despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Despojar quer dizer colocar de lado, tirar, jogar fora. Quando os recém-convertidos nos templos apostólicos eram batizados, as roupas na qual eles desciam as águas eram tirados e jogados fora e eram dados novas roupas, simbolizando novidade de vida. E esse verbo é usado para descrever aquele ato e é usado aqui para descrever o que nós devemos fazer com o pecado. O que fazer? Tirar e jogar fora. Pedro está dizendo, se é que você é verdadeiramente salvo, em luz desta salvação, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quais coisas? 5 coisas, especificamente. Primeira, maldade. Muita, inclusive, quer dizer maldade em geral. Maldade, a malignidade da carne, pelo qual outros pecados surgem. Tira, joga fora, não anda mais. Precisa ser eliminado. Como? Confessa, arrepende. Procura a salvação e a graça em Jesus Cristo. 2, dolo. A palavra no grego quer dizer anzol. Anzol, literalmente anzol. E agora significa alguma coisa que é enganosa. Porque o peixe, vendo o anzol, pensa que ele vai jantar. E quando ele pega o anzol, ele vira janta. Muito enganoso. Precisa eliminar isso, despojar-se dessas coisas. Pouco, muito, Pedro fala toda maldade, todo dolo. Hipocrisias, terceiro, quando alguém está escondendo a sua verdadeira identidade. Falsos cristãos, falsos convertidos, não genuínos, não pode fazer parte. Isso abafa com certeza. Invejas, querendo o que os outros têm, sentindo amargura e ressentimento quando Deus abençoa e faz prosperar o seu irmão ao seu lado e deixa você de lado. Inveja, tem que deixar de lado. E toda sorte de maledicência. Catalalia, é uma palavra onomatopeica no grego. Catalalia, aquela conversa que está tendo lá atrás com os seus amigos, falando mal sobre os irmãos, falando mal sobre algumas coisas. Isso é catalalia, toda sorte de maledicência. Aquele fofoca atrás das costas de alguém. As piadinhas para colocar outros para baixo e exaltar você no lugar deles. Elimina. Na verdade, se você olhar essa lista, todos eles são o oposto do amor verdadeiro. Se é que a gente amava os nossos irmãos como deveríamos, então nós não teríamos lugar para essas invejas, essa catalalia, essas maledicências e malignidade. A gente celebraria a bênção de Deus na vida deles.
E Pedro diz, olha, precisa tirar esse lixo, precisa tirar, despir-se, tratar com esses pecados, confessar, arrepender-se dos seus pecados. Você precisa tirar isso da sua vida antes que você vai ter um desejo ardente pelas Escrituras. Terceiro princípio, admite a sua necessidade. Desejai, versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A gente falou sobre esses recém-nascidos, esses pequenos réprobos, esfomeados, que saem do ventre da mãe chorando. Por quê? Porque alguém deu para eles uma camisa do Corinthians? Não. Porque alguém colocou cortina estampado e não liso no quarto deles? Não. O que ele quer? Leite é a sua única, mais profunda necessidade. Pode não ser educado, pode não saber nada, mas sabe exatamente o que precisa e não aceita substitutos. Se quer fazer um adulto parar de chorar, dá Doritos e café. Ele para de chorar. Ou chocolate, se preferir. Mas criança não aceita isso. Nem tenta. Já tentei. Não deu certo. 3 vezes está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nunca chega ao ponto na sua vida cristã, quando você se acha suficientemente bom, que você não precisa mais das Escrituras. Lembra da fonte da sua vida. Elimina os seus pecados. Admite a sua necessidade. Busca o seu crescimento. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que acontece quando você não alimenta uma criança? Enfraquece. Começa a ter um monte de disfunção. E é bem rápido também. Mais rápido do que adulto, criança se desidrata e entra em estado de choque, é impressionante. Mas os cristãos não são diferentes. Quando eles não estão sendo alimentados, eles também começam a enfraquecer. Olha em versículo 2, ele fala, para que por ele, as Escrituras, vos seja dado crescimento. É voz passiva, você recebe crescimento. Você não conquista crescimento por tempo de conversão. Você não conquista crescimento baseado no seminário que fez ou não fez. Você recebe, é dado crescimento pela palavra de Deus. Então, se está hoje à noite convicto que você não deseja a palavra de Deus ardentemente, lembra, fonte da sua vida. Elimina pecado, confessa seu pecado, arrepende do seu pecado. Ainda mais te sugiro que admite a sua necessidade. Se você não está nas Escrituras, você vai ser fraco, ineficaz e infeliz. E nunca chega ao ponto que você acha que o seu crescimento é suficiente. Que nos traz ao nosso quinto princípio e o último princípio. Versículo 2 e 3. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O que isso significa? Se você já experimentou, ou desde já, em algumas traduções, que o Senhor é bondoso, você não quer experimentar isso mais? Você não quer experimentar as misericórdias novas do Senhor toda manhã? A graça, a fidelidade, as águas da vida, você não quer isso mais? Pedro está falando, olha, onde é que você pode achar mais bondade, mais benção, mais graça, alguma coisa mais maravilhosa?
senão na palavra de Deus. Em conclusão, acho que foi 2010 que eu dei aula para uma jovem que tinha anorexia nervosa e a gente ficou junto 250 horas, 2 vezes na semana, por quase 3 anos. E ela era muito jovem, muito inteligente, ótima aluna. As outras meninas odiavam ela, porque em todo esse tempo ela nunca repetia roupa. Isso é a coisa, ela nunca repetia roupa em 3 anos. E vocês mulheres sabem o que isso significa. Mas tem alguns paralelos entre os sintomas dessa jovem e os sintomas daquelas pessoas que não estão se alimentando na palavra. Ela gastava semanas, horas sem comer, e depois ela comia tudo que ela tinha vontade, acumulado, e depois purgava de novo. É a mesma coisa com o cristão. Eles gastam semanas, meses, sem abrir a Bíblia, e depois eles recebem um insight e falam, não, eu vou me inscrever nesse curso, eu vou fazer isso, eu vou na igreja, e depois de um pouco, esfria. Essa garota era viciada em exercício, não porque ela precisava perder peso, mas porque mostrava que ela era saudável e competente. Treinava duro. E a mesma coisa quando o cristão, não alimentando na palavra de Deus, tenta mostrar que é capaz e saudável, organizando um monte de atividades na igreja para compensar a falta de realidade espiritual. E ela tinha depressão, total incapacidade de lidar com problemas. E o que ela mais temia era ser descoberta, ser vista como ela realmente era. E é para lá justamente que spiritual malnourishment deu branco. Desnutrição espiritual, thank you. É justamente para lá. Pessoas com medo que outros cristãos enxergam você como falso, fraco, infeliz que você é. Essa menina foi para o médico junto com a mãe dela, o médico escutou, foi quase 1 hora, explicaram tudo, e ele escreveu uma só palavra na prescrição, ele escreveu, coma, isso resolve tudo. E Pedro está dizendo a mesma coisa, deseja as Escrituras, coma as Escrituras. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças por hoje à noite, pelo tempo na sua palavra. Desejamos, Senhor, cultivar em nós mesmos e coletivamente, Senhor, um desejo ardente pela sua palavra. Abençoe-nos, cuida-nos, Senhor, nos dá esse grande desejo, para que não sejamos infrutíferos no ministério, para que não sejamos fracos perante tentação, para que não, Senhor Deus, sejamos mau exemplo aos outros cristãos que estão nos olhando, mas para que podemos mostrar com as nossas vidas a nossa prioridade de colocar o Senhor, os outros e a sua palavra em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmão Tiago.